em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não vos conformeis com este mundo. Bem, o verbo conformar, já viu assim, você tem que se conformar. A pessoa foi embora, entenda? Tem que se conformar, seu time perdeu. Então, quer dizer, você tem que aceitar. Nós não temos que aceitar o mundo. Nós não temos que ser, mas também tem, se você pegar no grego, quer dizer, nós não temos que ser conforme o mundo. Nós temos que nos transformar. Tem muita coisa que o mundo faz que nós não devemos fazer. Claro, nós estamos no mundo, comemos a comida que está no mundo, né? Trabalhamos tudo, cuidado com o radicalismo, né? De você se isolar e achar que tem que ir para a montanha e ficar dentro de uma caverna. Não. É você não aceitar aquilo que a Bíblia Sagrada condena, ou que não está de acordo com a palavra. Que às vezes nós aceitamos e não percebemos que quando nós aceitamos ali, naquele momento, nós nos separamos de Deus. Porque a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Para você entender, eu vou falar um caso bem conhecido no meio evangélico, que é a história de um homem chamado Manassés. É exatamente o que Deus está falando aqui. Ele começou a viver conforme o mundo daquela época, segundo o livro de Crônicas, capítulo 33. A única nação naquela época que era monoteísta, que só tinha um Deus, era Israel. As outras eram politeístas, tinham vários deuses. Aí você vai encontrar aqui uma coisa importante, segundo Crônicas 33. Esse homem, o pai dele, foi um grande homem de Deus chamado Ezequias, mas ele não seguiu os passos do seu pai, não. Diz assim, tinha Manassés 12 anos de idade, garoto, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Meu irmãozinho, não é porque a pessoa está reinando que ela está bem com Deus, não. Tem que estar reinando, quer dizer, ouviu quem fala, está por cima da carne seca, mas não quer dizer que ela está bem com Deus. Ele não estava bem, mas estava reinando. 55 anos foi o reinado deste homem, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios. Quer dizer, ele se conformava com aquele mundo. Ele vivia conforme aquele mundo. Isso nós devemos de entender. Porque os gentios, no caso ali, abraço dos gentios que o Senhor lançaram de diante dos filhos de Israel. Gentio, no caso deles, eram pessoas fora de Israel. No nosso caso, são pessoas fora da igreja. As pessoas costumam fazer coisas que não são abomináveis aos olhos do Senhor. Repito, você trabalha no mesmo trabalho do gentio, você come a comida do gentio, você tem até diversões iguais dos gentios, mas nem todas as coisas me são lícitas, nem todas me convêm. E às vezes nós permitimos aquilo entrando na igreja, entrando na nossa vida e entrando na nossa casa, e não percebemos que nessa hora nós nos separamos de Deus. Porque Jesus disse, o meu reino não é desse mundo. Ele disse, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, porque do mundo eles não são, nós não somos do mundo. Então, muitas coisas que as pessoas fazem, nós temos que tomar cuidado. É a própria igreja de Cristo não fazer o que o Manassés fez. O que ele fez? Diz assim, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Balins, e fez bosque, e prostou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. Lembra que eu falei que era a nação monoteísta? E eles começaram então, aí ele começou a fazer o quê? O que as outras nações faziam, ser agradável. E começou a trazer a idolatria, quer dizer, a diversidade de ídolos, ou diversidade de deuses que não são deuses, para dentro de Israel, para dentro de Jerusalém. É o que a igreja começa a fazer, coisas que não estão de acordo, mas tem que aceitar. Para você entender, eu conto um caso de um missionário que tem um testemunho. Ele falou de um homem, ele era pastor, professor de teologia e tudo, ele dirigiu um trabalho, uma congregação. E a congregação ela é dirigida pelo presbitério da igreja. O presbitério é que elege o pastor e destitui o pastor também. Entenda bem, que elege o pastor e destitui o pastor.
E um dia ele pregou sobre o tema do Espírito Santo, que o cigarro faz mal, que destrói. E o grupo de conselheiros da igreja chegou assim: o pastor, o senhor devia mudar, não é a primeira semana que o senhor fala contra o cigarro. Eu disse: mas o que tem isso? Eu estou pregando que destrói o templo do Espírito Santo. Eu não lembro das palavras, né? Aí ele falou: não, que nós temos um irmão fulano de tal, o senhor sabe que ele é um grande ajudador da igreja. Ele é uma pessoa que coopera muito, é um homem muito caridoso, e um homem que ajuda muito financeiramente essa igreja. E se ele não gostar, ele vai se retirar e vai ser um prejuízo muito grande para a congregação. Olha, o prejuízo maior é não ter o Senhor no nosso meio. Ah, não, o senhor não prega isso não. Eu vou pregar o que Deus mandou. Bem, você sabe que ele não ficou lá, né? Ele foi destituído. Por quê? Eles queriam, entenda bem, se adequar. Não pode. Não pode. É como hoje a juventude, você vê muito isso. Não estou falando mal de ninguém, estou falando do meu entendimento, né? Balada gospel, não sei o que, festa junina gospel. Um dia o pastor Hilton falou: vai ter o inferno gospel daqui a pouco, vai ter a cachaça gospel daqui a pouco, né? Porque tem o quentão gospel, né? E tudo bem. E nós começamos a trazer aquilo, entenda bem, que pode ser agradável, pode até agregar algumas pessoas, mas vai afastar Deus. Mas não é dessa maneira, nem elas ficarão, porque verdadeiramente as pessoas querem Deus, elas querem provar, é a nossa família. Mas estamos falando hoje, não é de uma coisa macro, da igreja, estamos falando da nossa casa, estamos falando de nós, que às vezes estamos deixando, entenda Deus, de lado. Para quê? Para aceitar algumas coisas que estão contra a palavra. E ele começou a fazer isso, e fez mais ainda, pessoal. Assim, versículo 6, ele fez passar seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações, de agouro e de feitiçaria, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Quer dizer, aí começou a praticar além da idolatria, a feitiçaria, sacrificar os filhos. É o que as pessoas estão fazendo, estão sacrificando a família por causa dessas coisas. E ele continua, mas ele estava reinando, né? Só que aí diz o versículo 9: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. É o que a Bíblia diz: um abismo chama outro abismo. E ele se afastou tanto que ele acabou fazendo pior do que as outras nações, o que a pessoa começa a fazer. Aí começa a ter práticas na igreja que são até piores do que lá de fora, irmão. Começa a ter na vida do crente, entenda bem, situações que assim, já viu quem fala: deixa o cabelo em pé, de arrepiar. Não acredito, ele é da igreja e faz isso? Mas não foi de uma hora para outra. Ele foi e fez isso aí. Mas Deus é misericordioso. Deus não espera a pessoa aprender tudo para falar com a pessoa. Veja o que Deus fez com ele. E o Senhor, diz assim: falou o Senhor a Manassés, versículo 10, e ao seu povo, porém, não deram ouvidos. Deus falou com ele, mas não deu ouvidos. Mas por que não deu? Porque eu estou reinando. Tem gente que chega a dizer assim: amigo, veja o carro que eu tenho. Se Deus não fosse comigo, eu teria esse carro. Veja a casa que eu tenho, veja a roupa que eu visto, veja a comida que eu como, veja como são meus filhos estão vestidos. Você acha que Deus não é comigo? A pessoa começa a achar que Deus está nessas coisas. Que Deus, esquece que o Deus é dono do ouro e da prata, mas a Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então, para ter o ouro, para ter as coisas, eu tenho que ficar contra, eu vou ficar então sem aquilo. Eu não vou permitir que aquilo fique na minha vida. Então nós temos que entender isso. Ele estava reinando, mas Deus falou: não entre com a pessoa. Não, no meu caso Deus entende. No meu caso Deus não entende. Pecado é pecado para mim, é para você. Não tem esse negócio, não, porque eu bebo, para mim não é pecado, para você pode ser, mas espera aí. Eu adultero, para mim não é pecado, para você é. Já viu usar pimenta nos olhos dos outros? É refresco, né? Não tem. Pecado é pecado para todo mundo, irmão. Não tem esse negócio. Pecado é pecado. Não, porque eu entendo dessa maneira. Nós vamos falar daqui a pouco o que é o entendimento. O entendimento é muito mais do que entender. O entendimento também é um consenso. Quer dizer, você tem que aceitar, entender que Deus, é verdadeiro, irmão. E Deus, Ele é o dono da verdade, mas Ele é a verdade.
Então, se você quer ver com ele, você tem que entender que ele é a verdade. Mas falaremos daqui a pouco sobre isso. Então, Manassés tanto fez errar o povo, mas Deus não, ele falou e ele não quis ouvir. Pelo que, versículo 11, o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército, o rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Mas cadê o Deus de Manassés? Cadê o Deus? Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele dividiu a glória de Deus com o exército dos céus. Ele dividiu a glória do Deus de Israel, entenda, com a feitiçaria. Deus não vai andar ali. Deus não vai ficar brigando com ninguém. Pode ter certeza, Deus não vai ficar brigando. Deus não estava com ele, Deus não pôde protegê-lo. O inimigo chegou e o inimigo vem para matar, roubar e destruir. E levou tudo que ele tinha, levou ele preso para a Babilônia. Ele perdeu a liberdade dele. Pelo que diz o versículo seguinte: e ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Ele fez oração. Quer dizer, ele só foi orar tem gente que só vai orar na Babilônia, tem gente que só vai orar quando perde tudo. Não é assim. Deus não quer que você perca tudo. Deus não espera você perder tudo para falar contigo. Quando Deus falou com ele, ele estava com o seu reino, ele tinha a sua liberdade, ele tinha o seu povo, mas ele não quis ouvir. Então Deus não espera você perder as coisas para falar. Não, Deus fala, Deus dá instrução, Deus está mostrando: eu não vou ser contigo. Aí vem, destrói, prende, rouba, mata, destrói. Mas como Deus é misericordioso, ele se humilhou. E o que a Bíblia diz? E humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais, e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aí que ele foi se endireitar, ele tirou a idolatria do reino, mandou embora tudo que era errado. Aí ele foi colocar a cara, mas não era para passar por aquilo. Tem muita gente que está passando por situações que não deveria de passar, se antes tivesse ouvido o Senhor. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, né, se humilhar. E não, ele foi se humilhar na Babilônia. Se humilhe de pé. Quando está tudo jóia, que está tudo correndo, você entendeu pela palavra que vem, aí você vai. Bem, mas vou falar sobre isso. Também no Novo Testamento, nós temos a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 10. Lá no finalzinho da Bíblia, na parte final, 2 Timóteo 4, 10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Mas preste atenção no que vamos falar agora. Aqui nós podemos pegar as palavras que Paulo escreveu a Timóteo, mas entendemos também Deus falando conosco. O que? Olha o que ele diz para nós: porque Demas me desamparou. Tem muita gente que desampara o Senhor, quer dizer, ele abandona o Senhor e ama o presente século. E o nosso presente século, meu irmãozinho, tem muita coisa que atrai. E puxa, eu falo sempre da televisão, mas que nem a televisão já está ultrapassada, mas vamos falar ainda da televisão, apesar de já estar ultrapassada. Mas tem que ter lá o aparelho. O quê? Na minha época de criança, primeiro que nem todos tinham televisão, eram poucos que tinham televisão, não é verdade? Na minha época de criança eu lembro disso. Meu pai, como ele começou a estudar eletrônica, consertar a televisão, nós tínhamos uma televisão dentro de casa, morávamos numa vila, né? E o pessoal ficava assim, nós deixávamos a janela aberta, e os vizinhos tudo. Naquela época tinha alguns eventos que paravam o Brasil. Por quê? Porque não tinha muita coisa para ver também. Por exemplo, não só o futebol, mas 7 de setembro, o Brasil todo parava para ver o desfile, né? Paixão de Cristo, sexta-feira à tarde, todo mundo parava para ver aquilo. Aí tinha um concurso de Miss Brasil, Miss Universo. O Brasil todo parava para ver o concurso de Miss Universo. Hoje ganha aí, ninguém sabe nem quem é. Mas antes todo mundo, o jornal no outro dia estava lá estampado: fulana de tal ganhou, Brasil não sei o que foi representado. Ou luta de boxe, quando o Éder Joe foi campeão mundial, né? Parou tudo, todo mundo parava.